Ei, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Tá fazendo frio aí? Que tá gelado hoje. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre o benefício de prestação continuada? Você conhece? Já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar, Karina. Que benefício é esse? Muita gente chama de LOAS. Por que LOAS? Porque ele foi instituído pela Lei Orgânica da Assistência Social. Então, por isso que as pessoas popularmente o chamam de LOAS. Mas o nome correto é benefício de prestação continuada. Que benefício é esse? É um benefício pago pela Seguridade Social, na verdade, pela Assistência Social da Seguridade Social, a pessoas idosas acima de 65 anos ou pessoas com deficiência de qualquer idade que tenham baixa renda, que comprovem baixa renda. No caso, além de comprovar a idade, no caso da pessoa idosa, acima de 65 anos, ela tem que comprovar também que não possui condições financeiras suficientes para se manter, nem a sua família possui condições de mantê-la. Da mesma forma, a pessoa com deficiência de qualquer idade tem que comprovar essa deficiência, né, ou algum problema de saúde muito grave que seja equiparado à deficiência, e também que não consiga se manter sozinho, nem a sua família o manter, ok? O que a lei fala desse benefício? Até abril deste ano de 2020, a lei determinava que a renda per capita da pessoa que pleiteia o benefício de prestação continuadas fosse inferior, menor do que 1/4 do salário mínimo. Então, o que é renda per capita? É renda por cabeça, que a gente chama. Então, numa família, num grupo familiar, por exemplo, de pai, mãe, 2 crianças, e uma dessas crianças seja pessoa com deficiência, seja uma criança especial, ela faria jus ao benefício de prestação continuada, desde que a família comprovasse que a renda dividido por 4, né, ali não fosse inferior, fosse inferior a 1/4 do salário mínimo. Por que eu falei que mudou agora, em abril deste ano de 2020? Porque houve a publicação da Lei 13.982, salvo engano é esse número mesmo, que ampliou esse valor para meio salário mínimo. Hoje o salário mínimo é de R$ 1.045, meio salário mínimo daria R$ 522,50. Acho que é isso, né? Eu acho que é isso mesmo. Tô ruim de matemática. Mas então você faça a conta aí, porque seria esse valor de renda por cabeça para pleitear o benefício de prestação continuada, ok? Só que, isso é o que fala a lei, mas a jurisprudência, que é o entendimento que os tribunais, que os juízes têm nas decisões que eles fazem, que eles publicam, nas sentenças, nos acórdãos, o entendimento da jurisprudência ele é diferente do que o INSS faz, de verdade, assim, na prática. Porque a jurisprudência, o STJ já se pronunciou, o STF já se pronunciou, que essa renda per capita não é critério taxativo para que a pessoa possa ou não receber o benefício de prestação continuada. Porque, na verdade, o critério é comprovar uma condição de necessidade, comprovar uma condição de miserabilidade. Então, vou dar um exemplo para vocês. Essa família mesmo que eu falei de 4 pessoas, que uma criança é especial, uma criança com deficiência, por exemplo. E o pai trabalha e recebe um salário mínimo. Se dividir por 4, vai dar 1/4 do salário mínimo para cada pessoa da família, ok? Ou seja, ele não é inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, como que poderia se comprovar a necessidade dessa família? Olha, desse um salário mínimo que a família recebe, 40% é para pagar o remédio que a criança necessita para sobreviver. Então, na verdade, a renda da família não é um salário mínimo, é um salário mínimo menos 40%. É 60% do salário mínimo. Então, essa condição de miserabilidade, ela pode ser comprovada diante dos juízes
né, diante dos tribunais de formas distintas do que a lei determina, ok? Essa é a primeira questão. A outra questão é a seguinte: a renda proveniente de um benefício de prestação continuada devido, por exemplo, uma casa com 2 idosos que tem mais de 65 anos. O marido já recebe o benefício de prestação continuada, já recebe LOAS. A esposa vai lá e pleiteia também junto ao INSS. Antigamente o INSS negava. Eu acredito até hoje que ele ainda negue. Por quê? A renda do marido, né, a renda do benefício de prestação continuada do marido, ele era antigamente considerado como renda, então a mulher não teria direito a esse benefício. Só que hoje houve uma mudança na legislação, trazida até mesmo por essa lei 13.982, mas a jurisprudência também já havia determinado que a renda proveniente de outro benefício de prestação continuada ou de benefício previdenciário de até um salário mínimo não era computado para fins do cálculo da renda per capita do grupo familiar. Tá? Então, se um idoso recebia salário mínimo ou do LOAS ou porque era aposentado, o outro idoso não teria que morasse junto, né? Por exemplo, marido e mulher, o outro idoso não teria direito a pleitear o benefício de prestação continuada. Só que isso mudou. Ou seja, se um idoso recebe um salário mínimo, o outro idoso pode requerer o benefício de prestação continuada, porque aquele salário mínimo não entraria para o cálculo da renda per capita daquela família, ok? Então, são considerações que devem ser observadas. Por quê? Muitas vezes a pessoa pleiteia o benefício de prestação continuada e o INSS nega. E aí a gente tem que verificar, né, é importante que ela verifique o motivo pelo qual o INSS negou o benefício. Porque, como eu já falei, a condição de renda ela pode ser provada de outra forma. E o fato de outra pessoa do grupo familiar receber benefício previdenciário de um salário mínimo, esse benefício não pode ser computado para fins do cálculo, né, da renda para concessão ou não do benefício de prestação continuada, tá certo? Então, se você já pleiteou, se você faz jus, se você é a pessoa idosa, acima de 65 anos, não contribuiu para o INSS, não aposentou, você pode pleitear o LOAS, né, que é o benefício de prestação continuada, ou se você é pessoa com deficiência, né, uma criança especial, e aí deficiência a gente não está falando só de deficiência física não, tá, gente? Qualquer tipo de deficiência, ou uma pessoa com uma doença muito grave, doença grave que é equiparada à deficiência, tá? Para fins legais e jurisprudenciais também. Então, você observa isso, você pode ter direito a este benefício de prestação continuada. Só uma questão, esse benefício, como não é um benefício previdenciário, ele não dá direito à pessoa a receber 13º salário, tá? E nem dá direito da pessoa, depois que ela falece, por exemplo, dos herdeiros ou dos dependentes requererem pensão por morte, porque ele não é um benefício da Previdência Social, tá certo? Ele é um benefício da assistência social. Então é isso. Fiquem com Deus, curtam esse friozinho e se protejam. O coronavírus não está para brincadeira, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.